O dia que eu percebi que o meu corpo vivia em modo sobrevivência, mesmo quando tudo estava bem, foi aí que a minha verdadeira cura emocional começou. Você já se perguntou por que muitas vezes, mesmo você estando num ambiente calmo, tranquila, o seu corpo, ele parece que ele está esperando algo ruim acontecer? Por exemplo, nesse momento aí agora, como que está o seu corpo? Você está relaxada? Você está sentada vendo esse vídeo, tirando um momento para você? Ou você está na correria? Ou seu ombro está rígido, a sua mandíbula? Como que tá o seu corpo nesse momento aí? Aproveita que eu tô te fazendo essa pergunta e já vai soltando o seu ombro, relaxa a sua mandíbula, o seu pescoço, percebe o lugar onde você está sentada, onde os seus pés eles estão encostando. Esse é um ótimo exercício para você começar a se autorregular. Porque viver ansiosa, viver nesse modo automático, luta ou fuga, não é normal. Ele é, na verdade, um sintoma de que o seu corpo esqueceu como é estar seguro ou talvez ele nunca tenha aprendido. É por isso que se você sente que você está sempre com os nervos à flor da pele, reagindo de forma intensa, você precisa saber e entender que você não está quebrada. O seu corpo só precisa de ajuda para aprender a se autorregular no dia a dia. O meu nome é Juliana Magalhães e eu sou terapeuta especialista em feminilidade e eu ajudo mulheres a reprogramarem a sua mente para viver a vida que elas realmente merecem. E hoje a gente vai falar sobre algo que é a base de tudo. Como sair desse modo de sobrevivência, que é esse instinto de luta ou fuga. Porque nesse vídeo você vai descobrir a verdadeira raiz da sua ansiedade e vai aprender como religar o seu modo paz. E isso vai fazer com que a calma ela se torne o seu novo normal, onde você não vai precisar ficar forçando para poder se sentir calma. Então já sabe, fica comigo até o final e não esquece de deixar o seu like. O que é o sistema nervoso desregulado? Para você entender, o sistema nervoso ele é uma forma de comunicação do seu corpo que ele entende como que está o ambiente ao seu redor e ele adapta as suas reações de acordo com aquela realidade ali. E dentro desse sistema nós temos dois mecanismos. O simpático, que é esse modo de sobrevivência, esse modo guerreira, esse modo luta ou fuga. E o modo parasimpático, que é esse modo mais tranquilo, de paz, de conforto, de segurança, que é quando o nosso corpo entende que a gente não precisa lutar ou fugir, ele relaxa, ele regula os seus níveis ali para você poder reagir da forma adequada a cada situação. O problema é que em muitas mulheres esse modo sobrevivência ele está ligado e está travado lá. Então ele não vai para o conforto, ele não vai para esse relaxamento. Ela está sempre nesse modo de luta ou fuga, independente da situação. E é por isso que tem vezes que ela reage de uma forma que não é adequada para aquela situação, porque esse sistema dela está desregulado. Quando isso acontece, o que você sente no seu corpo? Você sente cansaço, mas ao mesmo tempo a sua mente está sempre a mil. Ela não relaxa, ela não descansa. E é daí que vem o quê? A ansiedade, a irritabilidade, essa necessidade excessiva e exagerada de agradar os outros. A sua mente fica criando aqueles diálogos mentais de situações que já passaram, que você poderia ter reagido de uma outra forma, poderia ter feito diferente. O seu corpo ele está sempre reagindo no modo perigo, mesmo quando tudo está bem, quando não tem perigo à sua volta. Esse sistema nervoso, ele é como se fosse um alarme de incêndio. Só que o seu alarme ele está disparando toda vez que a fumacinha de uma vela passa por ali. E é por isso que a gente precisa aprender a autorregular esse sistema. E isso acontece não quando você tem um perigo real, mas quando você tem um perigo percebido,
quando você tem uma interpretação distorcida do que está à sua volta. Ou seja, não tem um tigre na sua frente ameaçando a sua sobrevivência, e sim pensamentos de antecipação, que é isso que é a ansiedade, um excesso de futuro, mas não no sentido de você estar tendo uma visão de futuro positiva, onde você está planejando as suas metas, e sim que algo terrível vai acontecer no futuro. Essa é uma adaptação natural do seu corpo, dependendo do ambiente que você foi criada. Porque se lá na infância, onde nós não temos filtro, onde nós estamos ainda programando o nosso cérebro, as nossas primeiras reações, se lá você se sentiu rejeitada, se você vivia em um ambiente caótico, onde você não tinha paz, onde você não se sentia segura, o que o seu cérebro ele entendeu? Que o ambiente, de modo geral, ele é perigoso, e isso você traz para onde? Para a sua vida adulta. O problema é que muitas vezes essa situação ela já passou. Hoje você já poderia estar vivendo em paz, mas o seu mecanismo de defesa ele não entendeu isso. E isso faz com que você viva uma falta de confiança em você, nas outras pessoas e até mesmo na vida, de arriscar, de ir para a vida, de adultecer, porque você ainda tem aqueles medos que vêm lá da infância. Isso fica muito claro dentro do relacionamento, quando em uma situação normal do dia a dia é um gatilho muito forte para você, gera em você uma sensação muito forte de abandono, um ciúme excessivo. É quando um conflito pequeno, ele parece ser uma ameaça muito grande, ele parece ser o fim do mundo. No trabalho, isso fica claro como um perfeccionismo, onde você está sempre procurando algo melhor, uma forma melhor de fazer aquilo, e você está sempre cansada, se sentindo esgotada, às vezes também pegando tarefas de outras pessoas, e aí você fica nesse esgotamento, muitas vezes até mesmo levando ao burnout. E quando você está sozinha? Você tem a sensação de que você não pode ficar à toa, você não pode ficar sem fazer nada, você precisa estar sempre em atividade. Você sente culpa quando precisa descansar e a sua mente está sempre criando cenários negativos. Então, muitas vezes, até na hora de dormir, a insônia ela se torna o quê? Sua companheira. Imagina aí que o seu sistema nervoso ele é como se fosse um barco que está te ajudando a navegar pela vida. Quando tem uma tempestade, você ter ali um balde para retirar o excesso de água e não fazer o barco afundar é muito interessante. O que isso representa? Esses exercícios, como eu te propus aqui no começo do vídeo, exercícios de respiração, exercícios que fazem você voltar para o momento presente, eles são muito necessários sim e são ótimas ferramentas. Mas se o seu barco ele tem um furo na parte de baixo do casco, a água ela está vindo por baixo. Então ter esse baldinho, vamos dizer ali pequenininho, não dá conta do tanto de água que está vindo. Esse furo no barco, ele representa o quê? Esse medo da vida, de que você não está segura, de que a vida ela é perigosa. Então a solução não é aprender a retirar a água mais rápido com aquele balde pequeno, porque não vai dar conta. E sim que você precisa consertar a raiz daquele problema, ou seja, tampar aquele buraco para a água poder parar finalmente de ficar entrando ali dentro do barco. E eu entendo desse assunto porque eu também vim de um lar caótico. Eu, além de ter passado pelo abandono do meu pai, antes dele abandonar a nossa família, ele era alcoólatra. Então, muitas vezes eu presenciei brigas onde ele tentou pegar faca, onde ele quebrou o copo na própria mão, passou na parede. Enfim, eu tenho esses lapsos de memória. Eu tenho muito mais memórias ruins do meu pai do que memórias boas. E essa figura paterna, ela é muito importante para poder trazer esse mundo seguro para a gente. E foi justamente o que eu não tive. Então, eu também cresci acreditando que eu não poderia confiar nos homens e eu não tive a segurança que essa figura paterna
ela costuma trazer para a nossa vida. Então, na vida adulta, mesmo quando a minha vida ela já tinha se acalmado, as coisas já estavam tranquilas, eu também vivia nesse modo luta ou fuga ativado, porque eu aprendi que a vida não era segura e a gente traz isso, não é consciente. Isso passa a ser consciente quando a gente aprende sobre essas questões emocionais. Antes disso, a gente só vai empurrando, a gente só vai levando no automático. E esses dias eu ouvi uma frase que ela realmente faz todo sentido. Ninguém começa no mundo da terapia à toa. Na minha família tem muitas questões de saúde mental que precisam ser resolvidas, onde eu mesma percebia faltas em mim e foi justamente por isso que eu comecei nesse desenvolvimento. Teve várias áreas da vida que eu precisava encontrar o equilíbrio e foi justamente por isso que eu procurei as formações, o autoconhecimento, os livros que eu lia, tudo para poder encontrar mais respostas e para viver uma vida mais saudável. E é exatamente isso que eu ensino dentro da MPF, porque eu mesma precisei ir lá na superfície, entender quais eram as minhas causas, as minhas crenças. Então eu fiz esse trabalho interno comigo, eu usei o que eu estava fazendo comigo em outras mulheres, aquilo foi dando resultado, eu fui entendendo quais que eram os pilares fundamentais para ter esse resultado e foi assim que a MPF se tornou um passo a passo. O maior foco da MPF é sempre a investigação de crenças, porque são elas que fazem a gente agir como a gente age. Essa crença de precisar ser perfeita, o medo do abandono, a indignidade em descansar, essa reprogramação ela é feita por novas experiências. Por quê? Porque essas experiências vão mostrar para o seu corpo que hoje você está segura. Então ele vai ter a capacidade de se autorregular e de reagir de uma nova forma, ensinando assim para o seu sistema nervoso que ele pode voltar a confiar. E falando em confiar, você está em um ambiente seguro, sem julgamento, onde você pode falar das suas situações, das suas experiências antigas, onde você pode falar dos seus sentimentos, aprendendo a relaxar através do pertencimento e do apoio, liberando assim no seu cérebro o que? A ocitocina, que é esse hormônio da conexão. Então você volta a sentir. Porque é consertando o barco que você vai ter confiança para viver a sua vida e não apenas sobreviver a ela. E falando em aprender a viver dessa forma mais feminina, mais leve e mais suave, eu já fiz um vídeo falando sobre por que hoje é tão difícil viver dessa forma. Eu tenho certeza que lá você vai aprender outras coisas que também vão te ajudar a se tornar essa sua melhor versão. Eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá.